Deus está dizendo para você, sabe por que você carrega cicatriz? Porque você está vivo. Testemunho não nasce de um pensamento de nada aconteceu, não. Porque Deus permite que você lembre de coisas que talvez você queria esquecer na sua vida. Porque você precisa voltar lá. Você precisa trazer marcas. Porque a verdadeira cura não é você esquecer do que passou. A verdadeira cura é quando você lembrar, não te causa mais dor. Você venceu. Porque alguém vai precisar ouvir de você o que você venceu. Você está ouvindo, mulher? Você está ouvindo, homem? Por isso que Deus está dizendo para você: se levanta disso. Há poder numa ferida cicatrizada, há poder numa ferida fechada. É por isso que às vezes o diabo insiste para você não tocar mais naquele assunto. É por isso que o diabo quer que você não trate isso. Porque se você permanece com a ferida aberta, então não tem poder de testemunho, não tem poder de cura em você e nem nas pessoas que estão do seu lado. Tomé não acredita porque Jesus está vestido com uma roupa gloriosa. O texto diz que quando ele viu as feridas, quando ele viu as marcas, ele creu, ele acreditou, porque ele sabe que as marcas mais profundas da cruz estavam justamente nas mãos e do lado de Jesus. O resto era hematoma, mas as feridas mais profundas que Jesus teve estavam na mão, estava do lado. Irmão, isso foi na sexta-feira. Passou sexta, passou sábado, domingo, a ferida fechou. Eu não estou falando de um arranhãozinho. Eu não estou falando de uma topada que você dá aí no cantinho, aí no pé da mesa, e falta falar em línguas estranhas, aleluia, não. Eu estou falando de uma lança transpassada. Eu estou falando de pregos de quase 15 centímetros cravados nas mãos e nos pés. Quanto tempo, falando de uma forma natural, isso demora para fechar? Demora semanas, demora meses, dependendo da maneira que você cuida. Mas Jesus só demorou 3 dias. No domingo já estava as feridas fechadas, aleluia. No domingo não tinha mais nenhum arranhão, só tinha as marcas para dizer: eu venci o inferno, eu venci a cruz, eu venci os demônios, eu venci a dor. E eu declaro isso sobre a tua vida: não vai demorar para Deus cicatrizar a tua dor, não vai demorar para Deus fechar essas feridas. Talvez uma palavra que entrou e te arrebentou, talvez uma decepção que está te colocando em uma depressão, talvez um abuso de infância, talvez um trauma que você carrega. Não vai demorar, eu declaro que o teu domingo está chegando. O domingo onde feridas profundas vão se fechar e testemunhos poderosos vão se abrir. Alguém está entendendo essa palavra aqui? Tenho certeza que Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo para falar ao seu coração. Quem está com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus agora? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Está escrito assim, João capítulo 20, o verso de número 24 em diante. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Amém? Eu queria pensar com vocês sobre uma palavra, sobre um tema: o poder de uma ferida curada. O poder de uma ferida curada. O texto que nós lemos, ele relata as aparições de Jesus após a sua ressurreição. Já era sabido, já era notório de todos que Jesus ele tinha sido crucificado na sexta-feira. E muitas pessoas elas testemunharam a crucificação.
Foi algo horrível. Jesus, ele teve o seu corpo ali deslacerado na cruz. Já havia tomado muitos açoites, chicotadas antes da crucificação. Então o estado de Jesus na cruz foi algo assim terrível, ao ponto que o profeta Isaías, quando ele escreveu centenas de anos antes, já olhando para esse momento da cruz, o profeta Isaías disse assim: não tinha nele nenhuma beleza, nenhuma formosura que nos atraísse. Ele estava falando justamente do momento que Jesus foi colocado na cruz. E aí ele continua o texto dizendo: porque ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas aí já previa isso, que Jesus na cruz ele teria um corpo totalmente machucado, sanguentado, cheio de marcas. Isso é na sexta-feira. Quando chega domingo, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita com o corpo glorificado. Jesus não está ensanguentado, Jesus não está seminu, Jesus não está desnutrido, Jesus está com um corpo glorioso. Aquela mesma figura, aquela mesma imagem que João vai ver em Apocalipse lá na frente, que ele viu um homem vestido de branco, o rosto brilhava como o sol, seus olhos como chamas de fogo, da sua boca saía uma espada de 2 gumes, os seus pés brilhavam como um latão reluzente. Então Jesus ele está agora com o seu corpo glorificado, revestido de glória. Não é mais aquele corpo surrado da sexta-feira, não é mais aquele homem fragilizado, não. Jesus está com tanto poder, com tanta glória, que diz a Bíblia que as portas que estavam trancadas, Jesus nem batia mais para entrar, ele atravessava e entrava, aleluia. Então não é mais um Cristo pedindo água, não é mais um Cristo pedindo pão, não é mais um Cristo sentindo cãibras, dores, não. Ele ressuscitou, ele venceu a morte e o inferno. E nessas aparições de Jesus com o seu corpo glorificado, algumas pessoas demoraram para acreditar, algumas pessoas tiveram dificuldade para acreditar nos testemunhos de outras pessoas que viram o Cristo glorificado e ressuscitado. E uma delas, adivinha quem foi? Tomé, diga Tomé. Diz a Bíblia que Jesus aparece para os discípulos, Tomé não estava. Os discípulos então viram que era Jesus, acreditaram que era Jesus, e de repente Jesus sumiu. Puf. Diz a Bíblia que quem apareceu logo em seguida? Tomé, porque sempre o incrédulo chega atrasado, né? E fala que é mentira, né? Chegou atrasado, e aí todo mundo está animado na casa e fala: Tomé, Tomé, Tomé. Cara, Jesus ressuscitou. É verdade o testemunho das mulheres, é verdade o testemunho das Marias. Ele apareceu para nós, ele apareceu para 2 no caminho de Emaús, ele está aparecendo para vários discípulos. Aí Tomé olha para aqueles discípulos que estavam animados, e Tomé diz assim: eu não acredito. Eu só acredito se eu ver e tocar nos cravos, nas feridas de suas mãos, ou tocar aonde a lança foi transpassada, colocar as mãos do lado. Ou seja, Jesus, quando foi crucificado, ele teve 2 pontos ali que ele foi cravado, perfurado, nas mãos e no lado. Tomé está dizendo: não basta só eu ver ele vivo, eu tenho que testemunhar que é esse Cristo mesmo que a gente viu na sexta-feira pendurado naquela cruz. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias. Estão no mesmo lugar, na mesma sala. Quem aparece? Quem aparece? Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus. Diz o texto que passando 8 dias, Jesus aparece outra vez para os discípulos que estavam reunidos. E dessa vez Jesus não vai falar com Pedro, Jesus não vai falar com as mulheres, Jesus aparece na casa e já vai para cima de Tomé. E diz a Bíblia que quando Jesus aparece, Jesus diz: Pai seja convosco. E o texto diz: e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui as mãos no meu lado e veja as feridas, o furo, a cicatriz de onde a lança foi transpassada. Aí Jesus olha para Tomé e diz assim: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Diz a Bíblia que Tomé levantou e tocou. Diga, Tomé tocou. Depois que ele toca nas mãos, depois que ele toca do lado, diz o texto que Tomé acreditou e disse: meu Deus, Senhor meu e meu Deus.
Por que eu estou dizendo isso? Porque a pergunta que a gente precisa fazer aqui é: Jesus ele ressuscita com o corpo cheio de glória. Jesus ele assume aquilo que ele sempre foi, o Deus. E agora todo mundo está vendo isso. Mas dentro dessa aparição, diz a Bíblia que Jesus ele vai trazer consigo algumas marcas, alguns sinais. E esses sinais, eles não apontam para um momento bonito. Esses sinais não apontam para um momento de triunfo de Jesus. Essas marcas apontam para um momento onde ele foi tido como maldito e colocado em uma cruz. Se você olhar para os olhos de Jesus como chamas de fogo, isso aponta para o seu poder, para a sua eternidade, para a sua glória. Se você olha para os cabelos brancos como a neve, isso fala de santidade. Ele é um Deus santo, ele diz: seja santo porque eu sou santo. Se tu olha para aquelas vestes reais de Jesus, isso aponta para o seu domínio. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Mas quando você olha para as marcas das mãos e para as marcas da lança, a única coisa que vem na cabeça das pessoas que testemunharam é a cruz. E a pergunta que a gente tem que fazer é: por quê? Porque Jesus ele volta com essas marcas, porque Jesus ele volta consigo trazendo aquilo que apontava para um tempo de tristeza, de dor. Porque o próprio texto aqui nos mostra isso. Porque cicatrizes, elas servem para testemunho de superação e vitória. Diga assim: cicatrizes servem para testemunho de superação e vitória. Porque se você olhar para a face de Jesus, você vai dizer: ah, ele é Deus. Se você olhar para o cabelo de Jesus, vai dizer: ele é santo. Se você olhar para as vestes de Jesus glorificadas, você vai dizer: ah, não, mas ele é o rei dos reis. Mas quando você olha para as mãos e tem uma marca lá, você tem que dizer: ele sofreu, mas venceu. A morte não o deteu, a sexta-feira não o parou, aleluia. Ele venceu a dor, ele venceu o escárnio, e no domingo ele ressuscitou. Louvado seja o nome dele. Então eu quero hoje pensar com você a partir das marcas de Jesus, sobre marcas, sobre feridas que muitas vezes nós vivemos, nós presenciamos, vem sobre a nossa vida, e a gente às vezes não tem explicação naquele momento, até que essas marcas sejam cicatrizadas e curadas. Porque toda cicatriz que nós carregamos, em algum momento ela vai servir de testemunho e superação de vitória. Conhecimento é aquilo que você aprendeu, cicatriz é aquilo que você venceu. Conhecimento é aquilo que você estudou, você fez um curso e aprendeu. Os seus diplomas são os conhecimentos que você teve, aquilo que você aprendeu. Mas as cicatrizes que você traz no seu corpo, feridas que já estão fechadas, que você traz na sua alma, são sinais de vitória. Um dia você chorou, mas hoje você não chora mais. Um dia você foi humilhado, mas hoje você está sendo exaltado por Deus. Você já percebeu que no nosso corpo mesmo existem marcas que quando a gente para ver, a gente fala: caramba, eu lembro daquele dia que eu caí lá da goiabeira, aleluia. Como você lembra? 10 anos, 20 anos atrás, está aqui. Esse dia eu estava com meu filho em casa, Vitor, e o Davi estava vendo as minhas canelas, estava aparecendo o quadro de jogador de futebol, cheio de medalha assim. Falou: pai, que marca é essa? Eu falei: isso aqui um dia jogando bola. E aquela ali, caí de bicicleta. E essa aqui, briga na escola. Mas todas as marcas naquele momento que o Davi estava vendo, só estava testemunhando algo que eu vivi e venci. Tudo bem que algumas brigas eu apanhei para caramba, mas venci, aleluia. Mas quando você sente a dor no momento, você olha aquela ferida e você fala: cara, não faz sentido, que dor, angústia, sofrimento. Mas com o tempo Deus vai cicatrizando, Deus vai te dando superação. Para lá na frente essas marcas vão ficar. A ferida não está mais aberta, ela se fechou, mas existe uma marca. Porque em algum momento você vai sentar com alguém e vai dizer: cara, olha, essa dor que você está sentindo eu já senti, mas hoje ela foi cicatrizada. Esse trauma que você está vivendo, eu já vivi isso, mas eu superei isso. Eu também já perdi pessoas, eu já perdi oportunidade. Então toda cicatriz fechada, toda ferida fechada é um testemunho aberto. Não, eu vou repetir: toda ferida fechada é um testemunho aberto. Essa manhã Deus te trouxe aqui para curar você. Essa manhã Deus te trouxe aqui para curar as feridas da alma, do coração. Talvez algumas coisas ainda estão abertas, estão expostas, está causando dor. Mas eu quero que você entenda que sexta-feira é o dia das feridas abertas, mas no domingo, aleluia, é o dia que o testemunho virá através das feridas fechadas. Existe poder de testemunho, de convencimento.
de edificação, de inspiração em feridas fechadas, em cicatrizes que nós carregamos. Isso é tão poderoso que a Bíblia vai dizer que Tomé só acredita não por causa dos cabelos de Jesus. Tomé não acredita porque Jesus está vestido com uma roupa gloriosa. O texto diz que quando ele viu as feridas, quando ele viu as marcas, ele creu, ele acreditou, porque ele sabe que as marcas mais profundas da cruz estavam justamente nas mãos e do lado de Jesus. O resto era hematoma, mas as feridas mais profundas que Jesus teve estavam na mão, estava do lado. Irmão, isso foi na sexta-feira. Passou sexta, passou sábado, domingo, a ferida fechou. Eu não estou falando de um arranhãozinho, eu não estou falando de uma topada que você dá aí no cantinho, aí no pé da mesa, e falta falar em línguas estranhas, aleluia, não. Eu estou falando de uma lança transpassada. Eu estou falando de pregos de quase 15 centímetros cravados nas mãos e nos pés. Quanto tempo, falando de uma forma natural, isso demora para fechar? Demora semanas, demora meses, dependendo da maneira que você cuida. Mas Jesus só demorou 3 dias. No domingo já estava as feridas fechadas, aleluia. No domingo não tinha mais nenhum arranhão, só tinha as marcas para dizer: eu venci o inferno, eu venci a cruz, eu venci os demônios, eu venci a dor. E eu declaro isso sobre a tua vida: não vai demorar para Deus cicatrizar a tua dor, não vai demorar para Deus fechar essas feridas. Talvez uma palavra que entrou e te arrebentou, talvez uma decepção que está te colocando em uma depressão, talvez um abuso de infância, talvez um trauma que você carrega. Não vai demorar, eu declaro que o teu domingo está chegando. O domingo onde feridas profundas vão se fechar e testemunhos poderosos vão se abrir. Alguém está entendendo essa palavra aqui? Sabe por quê? Porque cicatrizes não se formam em mortos. Cicatrizes só se formam em quem está vivo, em quem sobreviveu. Se Jesus continuasse morto ali, já era. Cicatrizes nem ia aparecer, ia ficar aquilo aberto, ia apodrecer, ia putrefar. Mas cicatrizes, aleluia, só aparecem em quem está vivo. Porque vai passando o tempo, vai passando os dias, Deus vai trabalhando, Deus vai derramando um bálsamo, Deus vai derramando uma cura, Deus vai tratando aquela ferida, Deus vai jogando vinho e azeite, assim como aquele homem, o bom samaritano, colocou sobre o homem ferido na beira da estrada. Os dias vão passando e você que está vivo, porque a ferida que não te mata, ela vai te deixar mais forte. Deus está dizendo para você: sabe por que você carrega cicatriz? Porque você está vivo. Cicatrizes não dá em morto, irmão. Escuta, testemunho não vem de amnésia. Testemunho não nasce de um pensamento de nada aconteceu, não. Porque Deus deixa você lembrar de algo horrível. Porque Deus permite que você lembre de coisas que talvez você queria esquecer na sua vida. Porque você precisa voltar lá. Você precisa trazer marcas. Porque a verdadeira cura não é você esquecer do que passou. A verdadeira cura é quando você lembrar, não te causa mais dor. Você venceu. Porque alguém vai precisar ouvir de você o que você venceu. Você está ouvindo, mulher? Você está ouvindo, homem? Por isso que Deus está dizendo para você: se levanta disso. Há poder em uma ferida cicatrizada, há poder em uma ferida fechada. É por isso que às vezes o diabo insiste para você não tocar mais naquele assunto. É por isso que o diabo quer que você não trate isso, porque se você permanece com a ferida aberta, então não tem poder de testemunho, não tem poder de cura em você e nem nas pessoas que estão do seu lado. Feche seus olhos, com sua cabeça onde você estiver. A tua sexta-feira foi difícil. Não tem como esquecer aquele dia que te crucificaram, que te feriram, que a vida te bateu tão forte que você pensou que ia até morrer. É a tua sexta-feira, onde o sangue escorria sobre o rosto, onde todo mundo te abandona, onde os demônios te visitam, o céu escurece. É a tua sexta-feira que você está tão desesperado que você pergunta: meu Deus, e meu Deus, por que me desamparaste? Você grita, você sente dores, você se tranca nas madrugadas no quarto, só sabe chorar, chorar.
É a tua sexta-feira. Tu fez tanto por tanta gente e agora ninguém faz nada por você. É a tua sexta-feira. As feridas estão abertas. Mas a tua história não termina na sexta-feira. Não existe dores tão profundas, feridas tão profundas que Deus não consiga curar. Talvez aquele tratamento não está dando certo. Talvez aqueles medicamentos não estão resolvendo. Talvez você já mudou de cidade, para não tentar lembrar mais, mas toda vez que você lembra isso te dói. Mudou de casa, mudou de rua, mudou até de trabalho. Mas Deus está dizendo para você, filho, filha, você está perto de chegar no teu domingo. Domingo de cura. Domingo onde as feridas serão fechadas, as vestimentas, as vestes serão trocadas. O domingo onde pedras serão roladas. E não vai mais sair da sua boca gritos de tenho sede. Deus meu, e Deus meu, por que me desamparastes? Não vai sair mais gritos assim. Porque no domingo não será mais um dia de dores e reclamações, será um dia de testemunho. E vão se aproximar pessoas de você e não vão acreditar até você mostrar as feridas fechadas. Porque toda ferida fechada é um testemunho aberto. Pessoas serão curadas pela tua história. Pessoas serão levantadas pela sua história. Pessoas vão te ligar e vão perguntar para você como é que você conseguiu. Aleluia. Pessoas vão te ligar desesperado dizendo me ajuda. Me ajuda a vencer esse trauma, me ajuda a vencer. E você vai mostrar suas feridas cicatrizadas. Você vai dizer toca, toca, senta aqui. Deixa eu falar para você, existe um Deus que vai buscar o homem, aleluia, na mais profundeza de dor, que vai buscar o homem no lamaçal de dores terríveis. Existe um Deus que visita você e te busca e te encontra no quarto mais escuro da história do homem. Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, todavia Deus não esquece dos seus. Levanta sua mão em nome de Jesus. Deus falou para mim que seria uma banha de cura. Receba a cura para a tua alma. Se levante desse luto, se levante desse trauma. Você que está me ouvindo agora pela internet, chegou o tempo de você dar a volta por cima. Chegou o tempo de você voltar a sorrir. Chegou o tempo de você ser curada. Chegou o tempo de você mostrar as marcas e mostrar o lado e dizer fui curada. Não sinto mais dor. Eu toco, eu falo, eu lembro, mas isso não me causa mais depressão, não me causa mais angústia. Eu não fico mais trêmulo, eu não preciso correr por medicamento. O Jeová Jireh me curou, Jesus me curou. Essa manhã, em nome de Jesus Cristo, os céus estão abertos e há uma cachoeira de azeite de vinho descendo sobre feridas aqui. Deus está curando feridas profundas. Na sexta estava doendo tudo, Tomé. Na sexta ninguém poderia nem tocar, porque eu já estava sentindo dores terríveis. O diabo me tocou na sexta, o pecado da humanidade me tocou na sexta, os cravos, tudo machucou. Mas agora é domingo, Tomé. É o dia da cura. É o dia que feridas se fecham e testemunhos se abrem. É o dia que a gente se levanta, acende a luz, abre a porta, lava o rosto e diz: Deus, eu não vou parar. Ah, meu Deus. Ah, Jesus, levante sua mão, levante sua mão. Espírito Santo de Deus que está neste lugar,
Onde houver um coração deslacerado, uma alma ferida, ah, Jesus, tu não mudou, tu é o mesmo. Visita essa irmã agora, visita esse pai, esse filho, visita esse jovem e sopra sobre ele a tua presença, a tua cura, a tua restauração. A tua presença é mais eficaz do que qualquer medicamento. A tua presença é mais libertadora do que qualquer argumentos humanos. Ah, Senhor, faz de novo, traz luz para essa escuridão, traz alívio para essa alma, refrigera a nossa alma nessa manhã, Espírito Santo de Deus, porque há poder em uma ferida curada, há poder em uma ferida curada. Os cravos, as marcas, elas lembram onde Jesus esteve, mas o corpo glorificado revela para onde Jesus estava indo. Quem olhava para as marcas dizia: ele esteve na cruz. Mas quem olhava para o corpo glorificado dizia: ele está indo para o céu. A única coisa que a gente vai encontrar no céu em Jesus, a única coisa que ele vai levar para o céu enquanto esteve aqui não foi dinheiro, não é nada, é as marcas. E se no céu tiver alguma dúvida, ele vai falar: está aqui, foi eu que estava lá. Que as marcas fechadas falam onde você esteve, o que você venceu, o que você passou. Quando Deus me deu essa palavra, Deus falou no meu coração: é por isso que eu curo, mas eu não levo esquecimento, porque é necessário tocar no assunto, é necessário falar. Mas quando você é curado, você fala e não sente dor. E quando você fala sobre isso, você foi curado, outras pessoas são curadas também. Olha para mim, ninguém sentiu mais dor do que Jesus. Ninguém sentiu mais dor do que Jesus. Mas em 3 dias ele estava de volta, curado, dando testemunho e fazendo incrédulos virarem crente. É poderoso o que Deus vai fazer na tua vida. Eu sei que você já pensou várias vezes em até tirar a própria vida por causa dessa dor que você vive. Você quer matar essa dor e pensa que tirando a própria vida é o caminho. Não, Deus está dizendo para você: filho, é poderoso o que eu vou fazer na sua vida, através dessa dor que você está vivendo hoje. É que você não imagina. Você não imagina. Talvez hoje a tua maior ferida seja no casamento. Amanhã você vai estar edificando outros casamentos. Talvez hoje a maior ferida que você tem foi um abuso na sua infância. Amanhã você vai estar sendo resposta para pessoas que precisam superar isso também. Você vai ser um instrumento de cura. Sabe por quê? Porque onde Deus fecha uma ferida, Deus abre um testemunho. Você só tem autoridade naquilo que você passou, venceu. Cada coisa que você vence é um pouco de autoridade que Deus está te dando. Só tem autoridade para falar de família restaurada quem já teve uma família restaurada. Só tem autoridade para falar de uma vida em Cristo Jesus, abundante, espiritual, cheia de Deus, quem de fato já viveu vazio, superou e hoje está cheio. Autoridade. Porque a gente acha que a autoridade é só você tem porque você é crente, porque você... Não, a tua história também é um caminho de autoridade construída por Deus. O que é dor hoje, amanhã vai ser a tua maior pregação. Essa ferida vai ser o maior tema da sua melhor mensagem que você vai ter. O que Deus vai fazer nesses dias vai ser poderoso. Na sexta-feira vão te ver se arrastando, na sexta-feira te viram com depressão, mas quando chega o tempo de cura, tudo mudou. Vão olhar para você, está diferente. Será que é outra pessoa? E você vai dizer: sou eu mesmo. Mas tu não era aquela mulher que estava lá largada, querendo desistir. Não, a vida de Deus me visitou no meu sepulcro. A pedra foi rolada e eu revivi. Toca, Tomé. Toca, Tomé, toca.
mas toca com força, fala com força. É por isso que o diabo muitas vezes não, sempre, o diabo sempre ele quer que as nossas feridas não sejam cicatrizadas. Sabe por quê? Porque toda ferida aberta causa isolamento. A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, foi logo para casa. Já foi logo para casa, foi no meio do povão, porque as feridas estavam fechadas. Agora a ferida aberta causa isolamento. Os leprosos antigamente, por que eles saíam da cidade? Porque eles eram expulsos da cidade. Porque eles ficavam em leprosários, longe da família, longe da casa, longe dos amigos. Porque eles tinham feridas abertas no seu corpo. Os leprosos, eles não tinham coragem de se aproximar de ninguém, porque eles poderiam ser apedrejados em praça pública, era proibido. Eles tinham feridas purulentas abertas no seu corpo. Mas os leprosos, quando via Jesus passar, eles não fugiam de Jesus não, eles corriam em direção a Jesus e eram purificados. Porque quando você está ferido, o diabo diz assim: foge de Jesus, sai da igreja, se isole. Aí tua ferida continua aberta. Mas eu vou te dar um conselho: se tu vê Jesus passando, vai atrás dele desse jeito mesmo. Pastor, tem um rombo dentro de... vai atrás dele, ele não vai te apedrejar, ele não vai te maltratar, ele não vai te humilhar. Ele vai olhar para você e perguntar: o que tu queres que eu te faça? E você vai dizer: eu quero ser limpo. Ele vai tocar em você. Naquela época não se tocava em leproso. Ele vai tocar em você e vai dizer: seja limpo, seja curado. Aleluia. Isso está acontecendo essa manhã aqui. Não se isole. Sai desse quarto, sai disso, vem para a luz. Mas pastor, eu ainda estou desse jeito. Vem para a luz. Jesus vai te abraçar, Jesus vai te colocar de pé, Jesus vai curar você. Porque se a gente ficar com as feridas abertas causam ressentimento. Quando Jesus chega para um homem que está deitado em uma maca 38 anos na beira de um tanque, que de tempo em tempo pessoas eram curadas, Jesus chega para esse homem e faz uma pergunta: o que tu quer que eu te faça? Era objetivo. A resposta tinha que ser objetiva, a pergunta foi objetiva. Mas esse homem tinha feridas na alma. Esse homem não tinha sido curado nas suas emoções. E ele fala para Jesus: Jesus, eu tenho muito ressentimento, porque quando eu tento ir no tanque, alguém chega primeiro do que eu, porque eu sou paralítico, e eu não tenho ninguém que me pegue no colo e me jogue no tanque. Jesus está perguntando para ele: o que você quer que eu te faça? E ele está reclamando do que as pessoas não fizeram por ele. Quando a ferida está aberta, causa ressentimento. Você fica ressecado, ressentido. É sentir de novo. O que é ressentimento? Você sentiu uma vez, quando tu ressente de novo. Dor de novo, a mesma história. Jesus está dizendo: filho, eu não estou falando de dores do passado. Eu quero falar, aleluia, de milagres do presente. O que tu queres que eu te faça? Eu não quero que você fale o que as pessoas não fizeram por você, ou que as pessoas fizeram em você e te causou dor. Eu quero saber o que tu quer que eu, Jesus, faça por você. A pergunta é objetiva, a resposta também tem que ser objetiva. Essa manhã Jesus está fazendo a pergunta para você: o que tu quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Você vai dizer: Jesus, eu sei que você pode, eu sei que você me ama, eu sei que você tem uma história linda para a minha vida. Eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu quero ficar de pé. Jesus vai olhar para você e vai dizer assim: segundo a tua fé, segundo a tua palavra, vai. Mas o diabo diz para você: fica ressentido, deixa essa ferida aberta. Para quê? Para que não haja cura, para que não haja uma palavra de Cristo sobre você e te coloque de pé. Tem muita gente que, porque está com feridas abertas, está indo para a guerra lutando, sentindo dores horríveis, achando que a vida que Deus tem para elas é assim. É a história de Naamã. A Bíblia diz que Naamã era comandante do exército, comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Mas a Bíblia diz: ele era herói da guerra. Diga: herói da guerra, porém leproso. A gente lê isso, a gente fala: olha que homem incrível. Mas ele está indo para a guerra leproso, cheio de ferida. Lá fora,
Naamã é um herói, mas quando ele chega em casa e tira toda a sua armadura, tira todo o seu aparato e se olha no espelho, ele chora. A lepra comia o corpo inteiro. Ele vê pus correndo sobre o seu sangue, sobre o seu corpo. Mas quando ele ia para a rua, ele colocava a armadura e dizia: eu sou o general, o herói da guerra. Mas quando ele chegava nas suas solidões, no seu momento sozinho, ele chorava e dizia: Deus, tira essa dor. Sabe o que a Bíblia diz? Que um dia ele em guerra, ele levou como refém uma menina judia. Uma menina judia. Essa menina está anos na casa de Naamã, vendo Naamã entrando e saindo. Naamã entra e fala para a mulher: ganhamos mais uma guerra. E aí ele entra para o quarto e chora porque está leproso. Sai de manhã, volta à tarde, ganhamos outra batalha. E a menina está vendo, uma menina judia que carregava Deus. Aquela menina simboliza o Espírito Santo dentro de uma casa de heróis que estão feridos. Eu vou repetir: aquela menina simboliza o Espírito Santo dentro de uma casa de heróis que estão feridos. Está todo mundo ovacionando a Naamã, está todo mundo aplaudindo Naamã, está todo mundo lá fora querendo uma selfie, um autógrafo com Naamã. E a menina judia está vendo. Até que um dia essa menina se levanta e diz: meu Senhor, é a primeira vez na Bíblia que uma escrava vai dar um direcionamento para um senhor: meu Senhor, se o Senhor estivesse em Israel, lá tem um homem de Deus, lá tem uma unção de cura. Se você estivesse em Israel, se você estivesse lá com esse homem de Deus, certamente tu seria curado. Sabe o que essa menina está dizendo para Naamã? Naamã, eu estou dentro da tua casa, eu tenho escutado gemidos dentro do quarto, meu Senhor. Eu sei que lá fora tem uma multidão esperando tu sair para bater palma, te jogar para cima, mas eu sei as dores que você carrega no seu escondido. E eu estou aqui como uma menina de Deus para dizer para você: Deus não quer que você levante troféus cheio de feridas que não foram tratadas. Para Deus é mais importante a tua alma do que as tuas conquistas na mão. A palavra, pastor, entrou no coração de Naamã. Um herói da guerra vai ouvir uma menina, ele corre para Israel. E aí você já conhece a história. Ali enquanto o profeta vai se lavar no rio. Vai descer. Naamã, seja humilde para reconhecer as suas fraquezas. Seja humilde para reconhecer. Por que Naamã foi enviado para o rio? Alguém vai dizer: não, é porque ele tinha que dar 7 mergulhos, que significa humilhação. Não! É porque ninguém desce no rio vestido de couraça, de túnica, com escudo. Vai ser a primeira vez que Naamã vai ter que mostrar como ele está para todo mundo que está na sua volta. Se banha, se lava. Aquela conversa de falar que o rio era sujo não era nada. Era que Naamã estava com vergonha de tirar a roupa e mostrar as feridas que estavam abertas. Naamã quer ir embora, vai embora. Aí o servo chega e fala: não, Naamã, vamos lá, eu não te pedi nada difícil, nós somos amigos. Como é bom andar com pessoas que não te julgam. Como é bom estar perto de pessoas que não apontam você, mas te suportam na dificuldade. Esses homens olharam para Naamã e falaram: meu senhor, só está a gente aqui, fica tranquilo. Ele não te pediu nada, só pediu para você se banhar. O que é isso? A gente não deu tanto tempo, tantas horas, o mais difícil foi feito. Naamã ouviu aquela palavra e pela primeira vez Naamã vai tirar aquela roupa do herói de guerra. Está todo mundo olhando, feridas. Naamã está podre e vivo. E lá vai Naamã descendo. Eu creio que os amigos nessa hora, irmão, glorifica a Deus para os amigos e amigas de Deus que estão do teu lado nos momentos mais difíceis. Eu creio que nesse momento os amigos estão assim: Senhor, cura Naamã, cura Naamã, cura Naamã, cura Naamã, Senhor, cura Naamã. E Naamã mergulha uma vez nada, mergulha 2 vezes nada, 3 vezes nada, 4 vezes nada. Naamã é um cara que precisa ser tratado no coração. Ele está querendo desistir. 5 vezes nada. Eu acredito que Naamã nessa hora falou: eu vou desistir. Nada aconteceu. E alguém gritou: mas ele falou que era 7 vezes, falta 2. Ele vai nascer se não acontece nada. Mas no 7º mergulho de Naamã, aleluia, o herói da guerra está lá embaixo da água, na superfície. Talvez aquelas lepras estavam anos ali comendo o seu corpo, mas instantaneamente no 7º mergulho, as feridas embaixo da água começou a fechar. Quando Naamã voltou à superfície, diz a Bíblia, e a sua pele foi restaurada.
Eu vou falar. O Espírito Santo, que simboliza aquela menina, está na casa, está aqui. E Ele está falando com você, heroína de guerra, que carrega a tua casa nas costas, mas você está arrebentada por dentro. E o Espírito Santo está dizendo: mergulha, mergulha, mergulha. Tu está no lugar certo, na hora certa, diante de um rio. Vai lá para o teu 7º mergulho, que eu vou te curar, eu vou te restaurar. O Espírito Santo, que é a serva de Naamã, está aqui, ó herói de guerra, Pai. Que você, para os teus filhos, você está ali forte, resiliente, mas você chora todos os dias, porque tem uma dor insuportável dentro de você. Deus está dizendo: ei, Naamã, mergulha. Irmão, se Naamã ganhou guerra com a ferida aberta, o que Naamã vai fazer com feridas fechadas? Se você chegou até, oh meu Deus do céu, se você chegou até aqui, suportando o que tu está suportando, passando o que está passando, e olha tantas coisas que Deus já fez através de você, mesmo ferido, imagina o que Deus vai fazer quando Ele te curar. Levante sua mão. Vai ser grande. Você vai voltar para a Síria, Naamã. Você não vai precisar mais se esconder atrás da couraça. Talvez vai ficar só as marquinhas para você dizer: onde Deus fecha uma ferida, Ele abre um testemunho. Se eu tive vitória quando eu tinha dores insuportáveis, imagine agora. A glória da segunda casa vai ser maior que da primeira. Se prepara, meu irmão e minha irmã, a partir dessa palavra. A partir dessa palavra, Deus está te colocando de pé. Deus está curando as tuas dores emocionais, espirituais, psíquicas. Deus está fazendo um reboliço dentro de você. Os ossos secos estão se levantando. O grande exército está se colocando de pé. Guerreiros feridos estão sendo curados. Aleluia. Homens que foram crucificados na sexta-feira estão voltando no domingo de manhã para dar testemunho de um Deus que sopra o sopro de vida. Hoje as cadeias emocionais estão sendo quebradas. Essa prisão de alma que você estava vivendo hoje está sendo arrebentada. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Não existe ferida tão profunda que o sangue de Jesus não cure. Se você que está aí, ficou aí, quiser sentar, quiser dobrar o joelho, faça aí. Amém. Se você não conseguir chegar aqui na frente, dobra o joelho nos corredores, pega um cantinho da igreja aí. Todos os pastores, as pastoras, por favor, me ajuda aqui. Oh Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas. Teu Espírito Santo está agindo aqui, Pai. Não há nada mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. Talvez essas pessoas estão buscando uma solução, uma cura em tantas coisas e não conseguem. Algumas já pensaram até em desistir, Senhor. Ah, Jesus, visita esse coração agora. Visita esse coração agora, Jesus. Visita essa ferida aqui. Está exposta, aberta. Essa dor insuportável que essa pessoa carrega há anos na sua alma. A dor do abuso, a dor da rejeição, a dor de um relacionamento que não deu certo, a dor da falta de um ente querido que não foi superado. Espírito Santo de Deus, eu creio no poder da Tua palavra, Senhor. Eu creio no poder do Teu Espírito Santo. Nós cremos, Jesus, no Teu nome. Sopra agora, Jesus. Sopra agora sobre essa mulher.
sobre esse homem, sobre esse jovem, sobre esse pai, sobre essa mãe, sobre esse filho, o sopro de vida, o sopro de cura. Eu repreendo todo espírito maligno. Satanás, você não tem legalidade mais sobre essa vida. Sai desse pensamento agora. Em nome de Jesus eu te repreendo na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Essa vida pertence a Deus, essa alma pertence a Deus. Tira as mãos dela, tira as mãos dele. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está tomando essa vida agora, esse coração agora, esse pensamento agora. Você não tem mais legalidade. Nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de autocomiseração, todo espírito de depressão, todo espírito de pensamento de suicídio, nós te repreendemos agora. Essa pessoa é livre, no nome de Jesus Cristo. Seja livre. Que a vida abundante de Deus invada teu coração agora. Em nome de Jesus. Está tendo libertação aqui essa manhã. Tendo libertação aqui essa manhã. Nós damos ordens para todos os demônios, todos os diabos que está aprisionando essas vidas. Sai agora em nome de Jesus. Nós te repreendemos. Essa pessoa tem promessa de Deus. É uma filha e um filho de Deus. Você não tem domínio e legalidade. Ela está perdoado. Ele está perdoado. As coisas velhas ficaram para trás. Aleluia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você não tem mais legalidade. A vida de Deus habita dentro dessa pessoa. Ah, meu Deus, em nome de Jesus nós oramos. Oh Deus, continua trabalhando, continua fazendo. Receba a vida, meu irmão, receba a vida. Receba a vida, vai orando, vai orando, vai orando. Jesus está te curando. Essa dor vai ser a última vez que tu vai sentir. A partir de hoje a tua vida muda. A partir de hoje a tua história é transformada. Ah, se há poder no nome de Jesus, é hoje que isso vai acontecer na sua vida. É hoje. É hoje. Você não vai precisar de mais um culto, de 10 cultos. Você não vai precisar mais de campanha. Não, não, não. É hoje, basta somente uma palavra. Jesus está dizendo, eu estou te curando. Eu estou te colocando de pé, acabou. Esquece, acabou, acabou. Estou fechando as feridas. Você vai tocar no assunto e você não vai sentir mais dor, você não vai mais sentir vergonha. Você vai estar resolvido. A tua identidade em Cristo Jesus está sendo restaurada. Tua identidade de filho e de filha. Ninguém mais vai te colocar para baixo. Nenhuma palavra vai te gerar mais depressão. Não, não, não. Você é princesa de Deus e príncipe do Senhor. Ele escreveu teu nome no livro da vida. Você tem promessa. Você é fruto da oração da tua mãe. Você é fruto da intercessão dos teus pais. Você não nasceu para dar errado. Você nasceu para dar certo. 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 Deus não errou quando te trouxe ao mundo. Deus não errou quando você nasceu. Parece loucura o que eu vou dizer aqui, mas tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqui um pouco você vai entender o porquê de tanta dor, o porquê de tanto sofrimento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Nós te louvamos pela tua presença aqui. Nós reverenciamos a tua presença, Senhor. Nós reverenciamos a tua presença, Jesus. Tu és a cura que o homem precisa. Tu és a resposta que o homem precisa. O mundo carece da tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração e edificado muito a sua vida. Caso isso tenha acontecido,
Escreva aqui nos comentários algo que você recebeu de Deus nessa mensagem e não esqueça também de colocar o seu nome para que eu possa estar orando por você. Outra coisa que eu queria te pedir, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha nesse vídeo e compartilhe o link dessa pregação com seus familiares, amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Aqui do lado tem mais uma pregação que edificou centenas de pessoas e eu tenho certeza que vai falar com você também. Antes de terminar, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a sua vida espiritual? Eu preparei um material que tem ajudado muitas pessoas a caminharem na fé e ter uma vida de maior intimidade com Deus. No link embaixo da descrição desse vídeo você encontra esse material. Clica lá e saiba mais.